boa noite para todo mundo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Gente, vamos dar início, então? Conforme for, o pessoal vai entrando, tá? Perfeito? Então, boa noite, gente. A gente está começando o nosso penúltimo dia de Papo Web. Saudades desde já. Pois é, penúltimo dia. O que dizer do penúltimo dia? Faltou aquela sonoplastia do para ficar aquele padrão, mas enfim. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos que compareceram até agora, agradecer a todos os palestrantes que aceitaram estar aqui com a gente, né, disponibilizaram um momento aí da vida corrida para todo mundo e para estar aqui com a gente compartilhando algumas experiências e nos inspirando. E hoje, para a galera do audiovisual, que adora consumir YouTube, ninguém melhor do que ele, que desde 2010 trabalha na área e vai falar mais sobre o assunto. É isso mesmo. O Bruno já atuou como produtor no SBT, na Rede TV, passou por diversas produtoras em formatos diferentes, trabalhou desde cinema de ficção até documentários e reality show, e hoje ele pode apresentar já no currículo dele que ele fez parte do Papo Web também. É com você, Bruno. Oi, gente. Muito prazer. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Samuel, que a gente teve aí o primeiro contato. Desde já eu tenho que falar que é a primeira vez que eu estou tendo uma experiência dessa, enfim, de poder dividir a minha caminhada, né, com alguém, algumas pessoas. Então, enfim, se eu estiver falando demais, eu brinco que eu começo a falar e vira palestra, né? Então, se eu estiver falando demais, se eu falar alguma asneira, por favor, me cortem, porque, enfim, é isso. A gente vai aprendendo, né? Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado. Tá, enfim, dividir um pouco da minha experiência. Eu lembro que, enfim, eu acho que assim, eu não tenho nada de muito especial, assim. Eu lembro de quando eu decidi trabalhar com audiovisual, eu lembro que desde pequeno, assim, eu sempre gostava muito e os meus pais compraram aquela Sony Cybershot, né, ali, sei lá, 2003, 2004, por aí. E ali foi a primeira vez que, de fato, eu tive alguma experiência com audiovisual, né? Eu acho que talvez essa seja a experiência a vivência de muitas pessoas também que trabalham com isso, né? Então, quando a gente tem esse primeiro contato com a câmera, brincar um pouco com o enquadramento, editar um pouco com o Movie Maker, né? Que é um primeiro editor de muitas pessoas também. Eu lembro que ali, eu moleque ainda, devia ter lá, sei lá, 10, 12 anos de idade, eu já me apaixonei e foi passando o tempo, eu queria muito estudar isso, queria muito poder trabalhar com isso, mas uma das primeiras barreiras, entre aspas, que eu tinha foi a minha família, né? Eu que sou periférico, com meus pais muito conservadores, eles não conseguiam entender, enfim, o potencial disso, né? Isso a gente está falando de 2010, assim, né? Tipo, o YouTube não tinha essa força toda que a gente tem hoje, né? Então, tem uma frase que eu lembro do meu pai falando para mim que até hoje me marca muito, que ele chegou para mim e falou assim, tá, você quer estudar cinema, você quer estudar rádio e TV, e aí você vai saber muito sobre cinema, mas para quê? O que você vai fazer disso com a sua vida, né? E eu lembro que na época eu não tive resposta, porque, enfim, aqui a gente pode entrar em discussões até mais profundas, né, sobre o consumo de cultura, de como não só o nosso país, mas eu acho que o mundo todo, talvez a gente não tenha tanta essa preocupação com esse consumo de arte e cultura, mas eu lembro que naquela época eu não tinha essa preocupação, não tive resposta para isso que o meu pai falou, mas hoje eu me vejo trabalhando como edição, que é um trabalho técnico, eu consigo utilizar a minha criatividade, mas eu acho que, acima de tudo, é muito técnico, principalmente no uso das ferramentas, né, do software, e eu fico muito feliz, sabe, de ter conquistado esse espaço, de ter esse conhecimento e de ser reconhecido por isso, né, porque, enfim, muitas vezes a gente tem que pisar
dar um passo cego, assim, pela fé, assim, né? Tem aquelas frases, né, do tipo, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Na verdade, é mentira isso, né? Você vai trabalhar o dobro e por aí vai. Mas, enfim, como eu falei, eu sou de Francisco Morato, que é uma cidade periférica da cidade de São Paulo, para conseguir, enfim, pagar minha faculdade e passar por tudo isso. Eu já trabalhei muitas coisas. O meu primeiro trabalho foi numa locadora de vídeo também, no finalzinho dessa era, né, um pouquinho antes da Netflix vir dominar tudo, né, e eu sempre gostei de pensar em aprender coisas, mesmo que, enfim, eu estivesse trabalhando em um lugar que não seria necessariamente a minha área, né, o que eu poderia aprender, o que eu poderia tirar dali, né. E a primeira coisa que eu aprendi, assim, trabalhando na locadora, por exemplo, foi... Não sei, eu acho que é até bobo falar um pouco isso, mas quando você entra na faculdade, você tem aquela ideia dos grandes, né? Sei lá, tipo, cinema europeu, que eu quero fazer um filme que nem o Scorsese, que nem o Spielberg, sabe? E eu trabalhando ali na locadora, eu vi que, tipo, não sei, talvez as pessoas não consumissem isso, sabe? E foi um primeiro momento que eu tive essa visão do eu quero produzir alguma coisa que as pessoas consumam de fato, né? E que não seja, sei lá, só algum tipo de massagem de ego e tudo mais, né? Enfim, continuei a minha jornada, já trabalhei em livraria, já trabalhei em um monte de coisa, e a minha primeira experiência, de fato, com audiovisual, foi trabalhando no SBT. Na verdade, antes disso, eu tinha feito um estágio de edição de vídeo também, que foi o primeiro contato mesmo, né, trabalhando, foi com longa-metragem. E eu lembro que eu era muito, sei lá, devia ter 18 anos, isso foi antes de eu entrar na faculdade ainda, um ano antes de eu entrar na faculdade. E, enfim, foi uma experiência muito enriquecedora de conhecer, tipo, a cena, conhecer as pessoas, né, que viviam disso, e foi quando, sabe, eu comecei a dar um pouco de resposta para aquele primeiro questionamento que eu falei que meu pai tinha comentado, né. E aí foi isso, continuei estudando tal, e consegui entrar no SBT. Eu trabalhei no programa Casos de Família, que, apesar de tudo, eu acho que ele é sim um grande programa, porque ele já estava, acho que está fazendo 20 anos já, que está no ar, né? Então, para um programa ter essa vida toda na TV aberta, enfim, pelo menos os méritos merecem, né? E foi uma experiência incrível, assim. O meu trabalho, basicamente, era encontrar as pessoas para participar ali dentro daquele programa, né? Para, enfim, falar aquilo, dar aquela entrevista. E era muito interessante porque a gente tinha ao nosso dispor o carro da emissora, e aí a gente ia para alguns lugares procurar essas pessoas, né? Então a gente andava muito em comunidade, andava muito, enfim, nas periferias, nos extremos da cidade, procurando essas pessoas. E foi ali, enfim, eu sempre me achei uma pessoa muito tímida, né? Enfim, de difícil ter esse primeiro contato, mas trabalhar com produção é isso, né? Você tem que perder muito enfim, da vergonha, correr atrás, conversar com as pessoas, muitas vezes pessoas que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, né, e você tem que tirar ali dela o que o seu diretor, o que o seu produtor executivo está pedindo, né, e ainda mais nesse caso específico do programa. Mas foi uma experiência muito, muito legal, foi a primeira vez que eu tive contato com uma emissora de televisão, entender como que funciona todo aquele cenário, toda aquela proposta, né? E, enfim, foi muito bom. Mas, enfim, foi um estágio, e depois daquilo eu já estava terminando a faculdade, estava ali, eu acho que no meu último ano da faculdade,
E foi um período um pouco difícil, porque você estando ali no último período, normalmente estágio eles pedem ali do segundo, né, primeiro, segundo, terceiro ano. Quando você está ali no último ano, é difícil de você conseguir estágio, e você também está muito novo para entrar no mercado de trabalho, de fato, né. E aí, enfim, comecei a fazer outras coisas. Ali na minha cidade tinha uma produtora pequena, produtora de casamento, que eu comecei a fazer alguns jobs com ele. Eram bem pontuais, mas eles foram aumentando com o tempo, né? Eu acho que no começo, o dono da produtora, ele desacreditava um pouco em mim, do tipo, mas você faz faculdade e tal. E isso é um ponto interessante também, porque esse rapaz específico, eu acho que talvez hoje não seja mais tão evidente isso, mas eu acho que talvez a nossa geração, assim, nascidos nos anos 90, assim, a gente pegou muito essa diferença do digital para o analógico, né? Então, tem até, acho que talvez uma geração anterior à nossa, ali, anos 90, anos 80 tal, quando teve essa transição, as pessoas mais velhas de produtora, tinha ali o editor, que sei lá, talvez editava em Moviola, nem sei como que funcionava antes, mas eles precisavam ali em algum momento de um rapaz, de um menino que sabia mexer no computador, que sabia mexer com essas novas tecnologias. Enfim, saudades do que não viveu, né? Porque deve ter sido uma época muito legal, de ter vivido essa transição, e estar ajudando, tipo, produtores gigantes hoje, né, que não tinha muito esse contato com essa tecnologia, e a partir disso essas pessoas explodiram, né. Eu até indico, tem uma entrevista muito bacana do Bruno Bock. O Bruno Bock é é um dos apresentadores daquele canal Pipocando, né, e é exatamente como começou a carreira dele, né, do tipo, ele tinha ali algumas aulas de audiovisual, ele sabia editar, e aí tinha uma produtora, uma galera mais velha falando, a gente está precisando de um moleque aqui para mexer no computador. E aí, enfim, eu já sou de uma geração um pouquinho depois disso, porque nos anos 90 eu ainda era muito, muito moleque, né, não sabia mexer com nada, mas foi quando teve muito esse boom da internet, né, o YouTube de 2005, a gente não sabia muito bem para onde ia aquilo, tudo mais, mas em 2010 foi quando começou esses grandes... Foi quando nasceu, acho que pelo menos chegou aqui no Brasil, essa linguagem de vlogs, né, enfim, Felipe Neto, PC Siqueira, e foi quando se começou a ressignificar um pouco dessas questões de produção de conteúdo, né? Hoje a gente vê que é um mercado super... Enfim, um mercado que existe, um mercado super consistente, super... enfim, que envolvem muitas pessoas, né? Mas eu acho que é uma coisa super nova também, né? E aí, trazendo um pouco para isso, né? Porque quando eu entrei nessa produtora pequena ali na minha cidade, ele era um homem mais velho, que eu acho que, enfim, talvez ele herdou alguma câmera fotográfica do pai dele e tal, e ele começou a trabalhar com isso. Então, assim, tipo, em 2015, sabe, ele ainda gravava casamento com aquelas câmeras Panasonic gigantescas, sabe, ele ainda, tipo, era fita DV ainda que ele mexia. E quando eu cheguei ali com a minha Canon 60D, e comecei a editar ali com alguns cortes um pouco mais rápidos, tal, ele falou, meu Deus, como que você faz isso? E aí eu acho que ele foi gostando de mim a partir disso, né? Mas, enfim, por outro lado também foi muito legal, porque casamento, eu acho que todo mundo que gosta de trabalhar com edição, que gosta de filmar, assim, eu acho que é uma ótima experiência. Enfim, por toda a vivência do que são esses eventos sociais, né? Eu até brinco, sei lá, tipo, casamento, quando, sei lá, o padre fala, pode beijar a noiva, aquele beijo só vai acontecer aquela vez, sabe? Então, se você que é o fotógrafo, você que está filmando, se você moscar, não dá para chegar e falar, dá para falar de novo, dá para a gente gravar isso de novo, né? Então, acho que é um bom começo, assim, eu acho que dá uma robustez maior ao nosso trabalho, assim, para a gente aprender a mexer melhor com a câmera,
enfim, fotometrar, tudo mais, você tem que estar ali sempre preparado, né? Eu fiquei, eu acho que quase 2, 3 anos, assim, com esses trabalhos, assim, e eu lembro que eu tinha um sentimento, sei lá, acho que antes eu não pensava dessa forma, não tinha esse nome, mas aquele sentimento de síndrome de impostor, sabe? Do tipo, pronto, estou formado, eu edito, eu gravo, tal, mas eu acho que eu ainda não sou bom, sabe? Quando você liga a TV, sei lá, entra no Netflix e aí fala, nossa, o meu sonho é querer fazer uma longa-metragem, meu sonho é querer fazer uma série, mas eu ainda não estou nesse nível, o que eu preciso para chegar nesse nível, né? E aí foi nesse período que eu estava super nessa crise de não saber mais para onde eu ia com a minha carreira. Eu consegui ter uma oportunidade de entrar numa produtora chamada Medialand, é uma produtora de conteúdo. Basicamente, ela faz séries documentais. Eles trabalham bastante com ficção também, mas eu acho que o foco é mais documental. E é a primeira produtora que veio com esse formato de polícia 24 horas para o Brasil, né? O primeiro programa, que é da Band, eu não vou lembrar de que ano que é, mas quando eles me contrataram, o trabalho que eles me deram era para transformar o que eles tinham passado na Band, o que tinha passado na TV, transformar em uma temporada para lançar no Netflix. E aí, nesse momento, eu falei, meu Deus do céu, eu vou editar uma coisa para o Netflix, qual que é a responsabilidade, qual que é o peso disso, né? E também a mesma coisa, um material super, super legal, você acompanhar ali a polícia ali nas incursões, ali no dia a dia dele, tem episódios super legais. Também aqui a gente pode entrar em algumas discussões sobre a polícia, acima de tudo, né? Mas uma coisa interessante também de se pensar quando você assiste esse tipo de formato é pensar que, acima de tudo, a pessoa sabe que está sendo filmada, né? Então, não sei até que ponto a gente pode refletir, problematizar tudo isso, mas enfim, eu indico muito a segunda temporada do Polícia, tá no Netflix, eu gosto muito, inclusive o episódio 8, que é uma apreensão a drogas também, então o mais interessante desse trabalho para mim foi conseguir construir essas linhas narrativas, sabe? Pensar nisso como um formato de documentário, de ter as sonoras das pessoas olhando para a câmera, conversando e falando para a câmera sobre o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ter um pouco de ação também, né? Sei lá, de policiais correndo e aconteceu alguma coisa, vamos ali correndo e as viaturas, tudo mais. Então acho que ele traz um pouco desse nível de ação e também como que você vai construir essa narrativa de como você vai tirar o personagem do lugar A para o lugar B e que tudo isso faça sentido, sabe? Para que não seja monótono de só as pessoas falando, mas que também não seja só ação pela ação, do tipo polícia correndo para cima e para baixo, né? E, acima de tudo, também a TV também, né? Então, existe um formato que acaba sendo um pouco mais quadradinho, né? Pensando que né, é uma forma de documentário, mas ainda é TV, né? E depois disso eu entrei numa produtora chamada Studio Fix. É uma produtora, na verdade, é uma produtora baseada no seu diretor, né? O diretor é o Newton Canito. Ele é um roteirista consagrado. Eu não vou lembrar exatamente algum trabalho que ele fez. Se eu não me engano, ele escreveu Cidade dos Homens. Tem uma série também que passa no Universal, que é Unidade Básica, se eu não me engano. Esse ano está até com
enfim, a Unidade Básica é uma série que relata sobre médicos, né, a vivência dos médicos, e esse ano está com uma edição especial do Covid e tal, mas enfim, eu sei que ele é um roteirista renomado, que já faz alguns anos, gente, então me desculpa, eu não vou lembrar mesmo. E tá ali, foi bem legal, ele estava com um projeto enorme, eu acho que de longe, assim, foi um dos meus maiores desafios profissionais, assim, porque eu cheguei na casa dele e ele falou, tô precisando de um editor, e a produtora, a gente se mudou depois de um tempo para ir para uma produtora física especificamente, mas o primeiro ano que eu fiquei ali, basicamente, eu estava indo na casa dele, tinha ali um quarto separado ali com 2 computadores, e ele chegou em mim e ele falou que ele tinha cerca de 5 teras de material para editar, coisas que ele gravou de 2017, 2018, e que dali tinha que sair um documentário. Então, eu falo que foi um grande desafio, porque era um documentário que tinha as sonoras, tinha as entrevistas, e aí, enfim, coisas mega exageradas, assim, de gravar uma entrevista com 5 câmeras, sabe? Mas, enfim, visualmente fica muito bonito. E junto com isso também tinha uma pegada um pouco estética, um pouco artística também, onde tinham apresentações de teatro, apresentações de dança, então era para ser uma coisa mais diegética, assim, era para ser uma coisa um pouco mais artística, tal, e junto com as entrevistas também, né? E ali foi o maior desafio foi, por ser uma produtora pequena, ser tudo baseado em um diretor, ele não tinha uma equipe de produção muito estruturada, então, quando você não tem essa produção que não é muito pé no chão, que não sabe muito bem para onde está indo, acontece esse tipo de coisa como gravar uma entrevista com 5, 6 câmeras, sabe? Não estou dizendo que isso é ruim, mas quando você não tem o foco, quando você não tem o olhar, quando você não sabe exatamente para onde olhar, para onde enquadrar, isso pode acabar virando uma bagunça, né? Então, montar tudo isso e se criar uma narrativa a partir disso foi muito complicado, mas no final a gente conseguiu. São 5 episódios, se eu não me engano, ela saiu, era um projeto para o Canal Brasil, eram 5 episódios e chama Utopia Brasil. É um projeto que eu tenho muito, muito orgulho dele, e também indico também para quem quiser procurar, que, enfim, basicamente a série ela mistura muita coisa, então ela é muito, muito cabeçuda, assim, onde que ela pega, sei lá, tipo, profecias bíblicas, e ela fala que esse paraíso cristão, esses 1000 anos de paz, que o cristianismo nos fala, esse lugar de paz eterna, de paraíso eterno que a gente queríamos, seria aqui no Brasil. E aí ele pega teorias bíblicas, teorias, né, de N lugares, de N culturas diferentes, e aí consegue fazer uma matemática e fala que é aqui no Brasil. E a questão é, se esse Brasil é esse lugar esse paraíso, né, que todo mundo fala, porque a gente está passando por tudo isso, enfim, isso também, olhando com esse olhar anacrônico aí de 2018, 2017, a gente ali passando ali pelo golpe da Dilma, do Temer e tudo mais, ele acaba ficando um pouco datado, né, depois de tantas notícias, tantas coisas que a gente passou depois disso tudo, né. E aí, depois desse trabalho, conseguir matar um pouco dessa minha vontade de trabalhar com cinema, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha muito essa pretensão de estar trabalhando com cinema, de editar cinema, trabalhar como produção também, né? E aí, mais uma vez, eu volto também falando sobre essa coisa às vezes, você está na periferia, do quanto a gente é prejudicado e quanto que a gente
é mal assistido também, né? Querendo ou não, quando a gente olha para essas grandes produtoras, né? As pessoas que estão ali organizando, que estão ali gerenciando tudo isso, ainda são homens brancos, né? Então, como que a gente consegue esse lugar, né? Então, mais uma vez também eu passei por... Obrigado. Então, mais uma vez eu passei também por um período de ficar parado, de ter que sair um pouco da minha área, nesse primeiro momento também, sem saber muito para onde ir, e com uma ideia muito fixa, né, do quero trabalhar com cinema, quero estar nesses grandes espaços, né. E eu acabei me reencontrando quando eu voltei um pouco a olhar para a internet, né, quando eu entendi esse mercado de influenciador, quando eu entendi esse mercado do próprio YouTube mesmo, né? Então, eu consegui entrar também numa produtora média em São Paulo também, chamada Alma de Gato. Ele tinha alguns influenciadores, também trabalhando muito com publicidade também, com captação e edição. E trabalhando ali foi quando eu senti que eu consegui dar um boom, assim, no nível de edição também, né? Foi quando eu, pela primeira vez também, eu consegui, fui trabalhando com After, fui trabalhando com mais efeitos também, entendendo muito essa linguagem de internet, que eu acho que é uma linguagem super pontual, que cabe nesse espaço aqui dentro dessa tela também, e que eu acho muito interessante também quando a gente vê filmes mais atuais, de como a gente consegue adaptar essa linguagem internet, que é mais dinâmica, que tem mais efeito, que é mais louca, que às vezes a qualidade em si não é o principal, sabe? Eu não sei se tem o Gaveta, o Anderson Gaveta, que é um editor famoso também, ele fala muito sobre isso da internet, dessa coisa da arte do tosco, sabe? Do como que você faz uma piada para algum vídeo de internet e não precisa, o efeito não precisa estar ali coladinho, grudadinho, ele não precisa estar perfeito para dar a graça, né? A internet tem essa coisa dinâmica, essa coisa mais rápida, né? Então, é o tempo que a gente tem, vamos fazer a piada e daí segue, né? E é isso, e aí eu trabalhei ali cerca de 1 ano, e aí eu recebi o convite da G-Studio também, que também é uma networking de YouTube, e que fazem projeto gigante. Semana passada, agora, a gente participou de toda a estrutura, de tudo do zero, de como montar a parada LGBT para esses meios. Na verdade, desde ano passado eu não participei, mas de como transportar toda essa importância e toda essa representatividade da parada LGBT de São Paulo, transpor para a internet, né? Então foi uma live de 8 horas, foi muito trabalho, foi super cansativo, mas no dia, quando a gente vê ali aquele vídeo, sabe, aquele vídeo que eu editei, que passou por aprovação, e aí que volta, eu tenho que corrigir e tudo mais. Então, quando eu estava aqui sentado assistindo, eu falei, puta, que incrível ter participado disso, e a potência, né, enfim, dessas histórias que a gente está ajudando a contar, né? Então, foi um trabalho muito importante. Ano passado também, o primeiro trabalho que eu fiz com a Dia também foi o YouTube Black também, que é o da consciência negra, né? E também foi lindo, foi super importante para mim. Vou falando um pouco, né, daquela síndrome de impostor que eu tinha falado antes, né, do tipo, eu quero estar nesses grandes lugares, eu quero falar sobre as minhas ideias, eu quero poder participar sobre tudo isso, e muitas vezes do lugar de onde a gente vem, a gente pode achar que a gente não chega, sabe? Mas quando eu me vi ali, me vendo representado e vendo pessoas falando coisas que eu penso, e pessoas, enfim,
refletindo sobre tudo isso, eu falei, putz, que coisa maravilhosa, né? E aí é mais ou menos isso, um pouco da minha história. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Eu falei demais já, né? Oi? Tá dando pra escutar a gente? Tá. Tô sem. Perfeito. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas já, né? Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. O momento é este. Eu queria fazer uma pergunta quanto a trabalhos. Tipo, se houve algum trabalho que você viu que... Como que eu posso colocar isso? Tipo, algum trabalho que você não concordasse, assim, não no sentido dos objetivos, do que iria ser apresentado, que ia contra as coisas que você acredita, ou algo do tipo, se já aconteceu isso mesmo, em algum momento, assim. E se sim, como foi lidar com isso e afins. Acontece. Eu sempre... Enfim, eu acho que, antes de tudo, assim, eu me considero uma pessoa super, super privilegiada, mesmo sendo preto, tendo vindo da periferia. Tem uma frase do amigo meu que ele fala, se você quer ver sobre desigualdade social, é só você ir na periferia que você consegue ver isso, porque na primeira rua você vê casas super grandes, bonitas, mas você ir na rua de trás, você já vê casas mais simples, tal, e pela própria arquitetura você consegue ver isso, né? Então, eu sempre estive num lugar de muito privilégio, em que eu sempre tive um apoio familiar, né? Principalmente ali quando eu era mais novo, eu tive o privilégio de poder escolher onde eu queria trabalhar, sabe? Eu sei que, infelizmente, isso não é a realidade de todo mundo, né? Estando nesse lugar, eu tive que tomar algumas escolhas, sim, né? Eu cheguei a trabalhar... enfim, eu trabalhei na Rede TV, não querendo falar mal da emissora, é uma grande empresa, sabe? Mas eu passei por algumas situações de racismo ali dentro da empresa, por algumas pessoas específicas, que eu não concordei com aquilo, não foi um racismo diretamente contra mim, mas que eu fui questionar, sabe? Eu falei, o que a gente pode fazer sobre isso? E eu não tive resposta, né? O que eu poderia fazer é continuar ali recebendo meu salário, mas a grande questão é que eu comecei a sentir que isso poderia me afetar, sabe? E que estava me afetando, estava afetando as minhas relações com a minha família, com a minha esposa. Então, foi um momento em que eu decidi sair dali, né? Tanto que, enfim, eu nem falei dessa minha experiência, porque é óbvio, né? Teve coisas muito boas que eu aprendi dali, mas, por outro lado, também eu tive essas experiências negativas e que eu falei, eu acho que tem que pôr na balança, sabe? Até que ponto isso pode estar sendo bom para mim e se o que eu estou fazendo aqui está sendo uma coisa legal, né? Mas eu acho que é isso. Nos lugares em que eu estive, eu sempre, mesmo sabendo que talvez a minha voz não fosse ouvida do jeito que eu queria, eu sempre tentei falar e o ser político também, né? Eu acho que eu estou muito nesse processo do aprender a ser político também, né? A gente até passou, inclusive, pelo né, esse último Big Brother aí, que teve a Lumena, que apontou o dedo, tudo mais, tal. Mas, por outro lado, muitas das coisas que ela falava ali dentro, eu também entendia de onde vinha aquela dor, de onde vinha aquele dedo apontado, sabe? Estou falando que eu concordo sobre o jeito que ela falou e do jeito que ela militou, sabe? O famoso militar errado, mas eu falei assim, poxa, eu acho que talvez eu mais novo eu tenha militado errado muitas vezes. Eu acho que eu hoje mais velho militei errado muitas vezes também. Então, que lugar é esse onde eu
quero falar sobre uma dor, eu quero falar que alguém foi violento, mas eu também, e eu acho que isso também é até uma própria dor do racismo também, né? Do tipo, eu sofro uma violência, mas eu não posso falar sobre essa violência porque eu vou sofrer uma penalidade talvez muito maior do que o próprio agressor também, né? Mas é isso também, eu sempre tive, fui aprendendo a ter noção desses espaços, o que eu poderia falar nesses lugares em que eu estava, e a gente vai aprendendo, né? Trabalhando com Newton, por exemplo, ele também, ele é de uma outra geração também, né? E tinha, como eu falei, né, era uma série de 5 episódios, né? E eu era ali o editor principal ali da série. Um episódio específico, por exemplo, falava sobre feminismo. E eu assisti tudo que eu consegui fazer, eu fiz, mas eu bati ali na tecla com ele e falei assim, olha, sinceramente, eu acho que, pelo menos numa equipe majoritariamente de homens, eu sendo ali o único homem preto dentro ali daquela equipe, eu falei, eu acho que a gente precisa de uma mulher com que a gente possa conversar e saber se o que está sendo aqui, o que está sendo dito aqui, está sendo, enfim, se é certo ou errado, que a gente precisa um pouco dessa luz, desse caminho, né? E num primeiro momento houve negativas, tal, mas pelo menos essa pequena batalha dentro dessa minha experiência eu consegui colocar ali dentro, né? Então é isso, eu acho que acima de tudo a gente tem que falar e trazendo a minha experiência, né? Lógico que cada um enxerga de um jeito também, mas é isso, eu tento muito entender esse lugar de ser político, eu acho que em alguns momentos a gente vai ter que ceder sim, todo mundo tem conta a pagar, né? Mas a gente, enfim, não pode deixar em branco, né? Não pode deixar quieto e deixar passar. Bacana, obrigada pela resposta. Eu até te perguntei isso porque logo que a gente começou, aí eu já avistei no fundo a placa da Marielle, né? Então, é muito bacana sempre saber o que o pessoal pensa em questão de que viver é um ato político, então somos seres políticos constantemente, as nossas decisões, opiniões e atitudes, enfim. E às vezes isso bate muito de frente com alguns trabalhos que podem aparecer, né? E daí podem falar, não, você está pensando de tal forma, mas você acaba... as pessoas questionam, dizem que você está se contradizendo, né? Mas é muito o que você disse, às vezes temos que ceder por conta a pagar, mas que também a gente não se perca nas nossas opiniões e enfim. E temos uma mãozinha aqui levantada, tá? Opa, a Iguá e depois a Cidinha, que é igual para o primeiro, eu acho. Pode primeiro, Iguá. Tá bom. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo, obrigado pela palestra. Primeiro, quero dar parabéns pela sua trajetória profissional e por você não abandonar os seus princípios nem as suas raízes. Eu também sou negra, eu entendo do seu lado essa representatividade muito importante, principalmente na nossa área de comunicação. E queria te fazer uma pergunta já puxando para o estado. Você falou do lado pessoal do trabalhar, de você já teve que enfrentar trabalhar com algo que você não concordava. Na parte de produção e edição dos vídeos, seus trabalhos audiovisual, como que foi essa experiência de trazer o sentimento do público, trazer assim, um assunto muito, por exemplo, você falou sobre o trabalho com a parada LGBTQI+, de São Paulo desse ano, para o público, passar uma live. Internet, todo mundo tem acesso, se não me engano foi para o YouTube, não foi? A live. Sim. Como trazer esse sentimento, conectar o público em geral, eu sei que tem um público específico, mas atingir um público
com essa live, para esse sentimento do público conectar com esses assuntos que têm valores sociais polêmicos. Como que é o trabalho na edição? Vocês fazem algum teste com o grupo em foco? Ou discutem antes? Tem alguns pontos, se falar isso vai ficar polêmico, pode cair em cima. Vai ter isso é um divisor de água, não sei. Como que vocês fazem esse trabalho para passar a mensagem que a marca quer, que aquele produto quer, mas que também traz essa representatividade, mas que não cause a polêmica negativa? Eu sei que vai ter polêmica, vai ter gente que vai criticar, porque a gente está num país polarizado, tem um lado negativo, infelizmente, mas como que vocês têm trabalhado isso, principalmente em época de pandemia, que tem tudo mais digital, com a live? Não sei se deu para entender esse sentido de produção e edição no trabalho. Deu sim. Bom, é complexo, né? Esses dias até eu editei um vídeo com a Bielo e a Nathalie Neri, e a Nathalie, ela puxa muito para a produção de conteúdo, sabe? Ela fala, e eu super concordo, que ainda faltam pessoas na internet, sabe? Não é, mas eu conheço um ou dois influencers negros e que eu gosto muito do que eles falam, tal, só que ainda falta muita coisa, sabe? Porque é isso, né? Eu, como um homem negro, hétero, eu não entendo a sua vivência de mulher negra. Eu não entendo a vivência de um homem negro gay, sabe? Então, eu vou sempre falar sobre o meu ponto de vista e de onde eu vim. Como a amiga falou, o viver é o ato político, né? Então, eu acho que sim, está faltando pessoas na internet para falarem sobre isso, né? E é muito louco, porque eu até vou voltar um pouco antes para contar para responder a sua pergunta. Mas logo quando eu entrei na Dia, eu trabalhava nessa outra produtora também, que era para vídeos do YouTube, mas era numa atmosfera muito menor, assim, sabe? Quando eu fazia um vídeo de culinária e a gente chegava em 1000 visualizações, a gente soltava fogos, assim, de felicidade, sabe? Então eu cheguei na Dia e, tipo, foi uma bigorna na minha cabeça quando eu editei um vídeo e se passou, sei lá, 6 horas e 500 mil de pessoas assistiram aquele vídeo. Tipo, a gente não tem noção do que significa esses números, sabe? Tipo, 500 mil pessoas na sua frente, assim, eu não faço ideia do que é isso. E aí, enfim, eu tô contando isso por quê? Porque o primeiro vídeo que eu editei de um canal específico, eu editei esse vídeo. A primeira coisa que eu fiz, eu assisti muitos vídeos daquele canal, li alguns comentários para entender do que as pessoas gostavam ali, de como eu vou seguir com a edição, né? Porque tem muita dessa coisa da linguagem, né? Cada canal tem efeitos sonoros específicos, efeitos visuais específicos, então como que eu vou conversar com o público a partir dessa linguagem que ele já conhece, né? E eu tenho certeza aqui que algum influenciador, algum canal que vocês mesmo acompanham, quando muda o editor, aliás, não precisa nem mudar o editor, mas a gente assiste e fala, putz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não tá normal, que não era como no último vídeo, né? E aí, enfim, aí eu fiz esse vídeo, meu primeiro vídeo da empresa, entreguei para ele, felizão, querendo mostrar trabalho também, né? Falei assim, arrebentei nesse vídeo, nessa edição. E aí foi aprovado, tal, ele foi pro ar. E aí eu fiquei ali ligado nos comentários, e eu me senti muito naquela cena do Detona Ralph, sabe? Quando o Ralph tá vendo os comentários dele, e ele começa a se sentir super, super triste, assim, porque eu fui esculachado, sabe? E tem um comentário muito específico que eu lembro dele até hoje, que alguém perguntou assim, tenho certeza que mudou de editor, deve ser um hétero topster. E eu senti aquilo, eu entendi, porque o público desse canal não é o público
eu não sou o público desse canal, sabe? Eu não, até então eu não consumia aquele tipo de conteúdo. Então eu vim com outras referências, eu vim com outro tipo de edição, né? Então, quando a gente faz uma live desse tamanho, como a parada, né? É de uma responsabilidade sem tamanha e eu acho que sempre vai ter algum ponto, porque, enfim, hoje em dia tudo muda muito rápido, sabe? Então a gente tem que entender que a gente não vai acertar sempre, sabe? Enfim, esse ano eu acho que foi um ano super representativo, a gente trouxe muitas drags, a gente trouxe muitas mulheres trans, inclusive também eu li uma crítica hoje, por exemplo, de falando que faltavam representatividades transmasculinos, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei assim, de fato, não tinha essa parcela de representatividade ali, não tinha, e isso assim, para uma coisa, gente, que eu tô falando aqui, pelo menos há 4 meses está sendo escrito o roteiro, há 4 meses isso está sendo pensado, há 4 meses isso está sendo construído, e é lógico que tem muitas marcas envolvidas, né, mas eu acho que acima de tudo, carinho, sabe? Isso é uma coisa interessante também, sabe? Quando você entra num lugar que conversa com as coisas que você acredita, você se sente tão bem, sabe? Tipo, representado enfim, feliz de estar num ambiente onde as pessoas que estão ali acreditam naquilo, né? E só para até me estendendo aqui um pouco, né? Eu falei do YouTube Blacks do ano passado, foi uma experiência muito legal, mas também muita coisa mudou no dia. Eu não sei se vocês lembram, mas no dia 19 de novembro do ano passado, um dia antes da Consciência Negra, teve o assassinato do Beto no Carrefour do Rio Grande do Sul, né, onde os seguranças espancaram ele, né? E a gente já estava trabalhando naquela live também já há meses, sabe? A gente já estava construindo os VTs, a gente já estava construindo o cenário, construindo todo aquele ritmo. E até esse acontecimento, tudo o que era pensado para aquela live era para ser não que não tenha sido, né? Mas era para ser pensado, foi pensado para ser um evento super para cima, sabe? Com apresentações musicais, para trazer esse orgulho, para trazer essa felicidade, para ser uma coisa super gostosa, sabe? Mas quando um dia antes acontece uma coisa dessa, isso a gente está falando no contexto do ano passado, né? Que meses antes também a gente teve George Floyd também. Então, com tudo isso muito à tona, né? Muito ali com todo mundo, chegou no dia da live com todo mundo ali pronto, a Shongani, o herdeiro da beleza, enfim, todos ali os apresentadores estavam ali falando assim, gente, a gente não vai conseguir chegar a apresentar essa live com esse ar super pra cima, super feliz, porque não é o tempo da gente fazer isso, sabe? Foi bem tenso, foi muito complicado, assim, tipo, sei lá, em 2, 3 horas antes, coisa de mudar o roteiro, sabe? Coisa de mudar uma estrutura de uma live que está sendo pensada já há tanto tempo, né? Então, eu estou contando tudo isso porque eu acho que é isso, a gente está na era da informação, onde tudo, a resposta é muito rápida, sabe? Então, até contei a história dessa minha primeira edição, desse canal que eu falei, por causa disso, sabe? Tipo, você lança um conteúdo, tipo, na hora que você vai receber, sabe? Tipo, a gente já não tá mais na televisão, assim, sabe? Sei lá, vou fazer um filme que vai para o cinema, eu tenho que esperar vir uma crítica no jornal no dia seguinte, sabe? Então, é tudo muito rápido, então a responsabilidade é muito grande, né? Então, sim, tem muito teste, e eu acho que é cuidado acima de tudo, sabe? Cuidado acima de tudo com as palavras. E quando envolve marca também, acho que o cuidado é redobrado, assim, né? Porque, enfim,
Dependendo da marca também, né? Tem marca que não liga e, enfim. Obrigada pela resposta, Bruno. Agora temos a Ana Lúcia. Fica à vontade, Ana. Oi, boa noite. Estava comendo uma pizza aqui, gente. Desculpa não poder oferecer por conta da distância, né? Boa noite, Bruno. Você falou eu achei muito interessante a sua fala, e agora há pouco você disse assim, talvez eu tenha feito uma militância errada, às vezes as pessoas fazem alguma militância errada. Não existe militância errada, existe a militância do momento, daquele momento, que pode parecer para algumas pessoas, né, extrema, exagerada, mas não, porque quem está ali, né, é que sabe o que está sentindo, né? E sabe realmente o que já recebeu de carga, e naquele momento é aquela militância que vale realmente. Então, eu não tenho lugar de fala de quem sofre o racismo. Eu não tenho lugar de fala, né, de alguém que sofre o preconceito por conta de ser homossexual. Enfim, a militância é aquela do momento, é como eu vejo isso, e a tua fala, assim, ficou muito interessante, porque mostra em muitos momentos aquela coisa, olha, eu estou certo, mas tudo bem, vou pedir desculpas. Não, né? Eu acho que isso demonstra que realmente em alguns momentos a gente precisa ter essa militância um pouco mais extremada mesmo. É como quebra, né? Quebrar a porta de vidro do banco. Tem hora que tem que quebrar. É como a pichação, que parece um vandalismo, mas que tem na hora que tem que pichar, porque o momento, né, social exige isso. Então, eu vejo como a militância é de quem tem o seu espaço e o seu lugar de fala, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria muito, Bruno, se você pudesse falar para a gente, porque você falou uma coisa muito legal também, que é a questão de não se apegar aos lugares, aos nomes, aos empregos, aos formatos, ficar engessado em algum lugar. Se isso está te violentando, né? Então você parte para outra. Então isso é muito legal. Né? Eu acho que é muito bom você falar isso, porque as pessoas às vezes idealizam um lugar para trabalhar, idealizam, né, um espaço, e quando chegam, às vezes aceitam violências que invadem mesmo, né, a nossa ética, a nossa posição de vida. Então, essa sua contribuição hoje aqui foi maravilhosa. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à questão do mercado, que a gente percebe que hoje temos muitos recursos, muitos instrumentos, né? Então, quase todo mundo está ali editando o seu vídeo no celular, muito rapidamente, colocando nas redes sociais, e às vezes estourando, né, viralizando mesmo, né? Para o editor de texto, né, que é aquele cara que faz aquela decupagem, assiste tudo, ele tem que sentir, como você falou, a gente está há 4 meses fazendo um trabalho e acontece um fato que muda tudo, né? Tem espaço ainda? Como é que é daqui para frente para esse profissional? Né? Quer dizer, com tanta tecnologia, com tanto instrumento, com tanta facilidade, ainda tem espaço para o editor de vídeo, né? Para quem está aí, né, com todo esse trabalho, e não perde isso, né? Porque isso é muito legal. Assim, quem faz o bom trabalho sabe o que é decupar, sabe o que é fazer a pesquisa daquele assunto, enfim, como que vai fazer isso. Então, eu queria saber isso de você. Como é que você vê, né, a edição de vídeo aí para frente, profissionalmente? Muito obrigado pela pergunta. É complexo, né? Mas acho que o espaço, eu acho que sempre vai ter, sabe? O espaço tem que existir. Eu acho que daqui para frente, na verdade, só vai aumentar, sabe? Eu lembro quando começou a pandemia, ano passado, um colega meu virou para mim e falou assim, pô, Bruno, e aí começou a epidemia e começou aquela coisa das lives, né? Todo mundo fazia live, tava todo mundo ao vivo no Instagram, todo mundo ao vivo no Facebook, e aí ele chegou para mim e falou assim, pô, Bruno, você acha que essa onda dessas lives, tal, isso não acaba prejudicando o seu trabalho, não só como editor, mas trabalhando com audiovisual no geral, né? E aí
eu falei, não, eu sinceramente eu acho que não, porque eu acho que é muito isso, sabe? A partir do momento que você tá ao vivo, e aí eu tô com a câmera aqui, aí tá muito escuro, tem a voz, tudo mais, e aí é você sozinho pensando tudo isso, sabe? E da noite pro dia também, né? Do tipo, de repente, todo mundo teve que aprender a usar esses equipamentos, sabe? Então, e eu acho que gerou isso, né? Porque eu acho que foi isso, né? Ano passado a gente teve aquelas lives que foram mais simples, né? Do tipo, vamos fazer para a gente não perder tempo. A gente começou a ver que não ia durar, né? 3 semanas, que não ia durar só um mês. Então a gente começou a produzir ali devagarinho, devagarinho. De repente a gente teve essas lives sertanejas, sabe, gigantesca, envolvendo não sei quantos profissionais. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu acho que não dá mais para a gente voltar atrás. Eu acho que mesmo quando todo mundo tiver vacinado, a gente ainda vai continuar usando muito, sabe? Se olhar por quadradinhos, assim, que, como eu tinha falado um pouquinho antes no começo, são tecnologias que sempre existiram e que, de uma forma, não sei, a gente não utilizava ela tanto, né? A gente teve que chegar nesse ponto da humanidade para a gente entender do quanto facilita isso, né? E eu acho que esse tempo também, eu acho que é um tempo de muita agilidade, assim, sabe? Então a gente tem que se adequar às coisas que vão chegando, né? Esse caso do YouTube Black, como eu falei, sabe? É isso. Talvez se fosse um programa de televisão, sabe? Um especial de televisão, teria seguido o roteiro da forma que era, tal, e bola para frente, sabe? Mas quando a gente está na internet, a gente está falando com esse público que está conectado, sabe? A gente não pode fingir que não está escutando, sabe? Porque eles vão falar e eles vão fazer uma bagunça ali na vida de quem estiver na frente das câmeras, sabe? Então, acho que a gente tem que ouvir sim. Por um lado é muito legal, porque acaba sendo um trabalho muito dinâmico, sabe? Do tipo, como eu trabalho com uns canais de YouTube, né? Então eu sempre vou seguindo páginas de memes, tudo mais. Adoro efeitinho sonoro, sabe? Essas coisinhas que pulam assim na tela, sabe? Então eu tento ficar ligado nessas piadinhas para eu conseguir colocar aqui, ali naquele meu vídeo, mas tem que ser tipo ali naquela semana, sabe? Se eu já colocar na outra semana, já não vai fazer tanto sentido, porque a piada já não tem mais graça, ou muita gente já usou, tal. Então, eu acho que é muito isso, é muito desse dinamismo e a gente aprender a se adequar, assim, né? Por outro lado, também eu sinto um pouco de falta, sabe? Eu queria voltar a editar aí uma ficção, sabe? Sei lá, um curta-metragem, uma coisa que tem um roteirinho ali que vai seguir aquilo. E também uma outra forma de se fazer também, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a tendência é só aumentar e espero, né? Que eu quero continuar trabalhando por muito tempo ainda e trabalho para todos nós, inclusive. Posso aproveitar o gancho? Tem uma pergunta. Tem alguém antes de mim? Pamela. Não, pode ficar à vontade, tá? Bruno, só aproveitando esse gancho da pergunta da Ana Lúcia, como você, como profissional do audiovisual, vê o consumo futuro, o impacto, principalmente desses vídeos curtos que aplicativos como o TikTok, o Status do WhatsApp, Reels, acho que chama Status do YouTube, vão impactar na produção dos vídeos longos, como você produz para canais de YouTube, vai impactar a produção de vocês futuramente? Que eu estou vendo crescer muito conteúdos informativos, que você falou, a gente está na era da informação, mas cada vez conteúdos sendo cada vez mais reduzidos e sendo consumidos mais rapidamente e instantaneamente, como que eu posso falar? E sendo liberado mais rápido a todo instante. E só que em pouco tempo.
para você assimilar aquilo, vídeos de 30 segundos. Aprenda a fazer uma receita super complexa em 1 minuto, 30 segundos. É dica rápida para você fazer não sei o quê. O que é alguma coisa. Então, assim, eu acho bacana, legal, são vídeos bacanas para rapidez na era digital, mas às vezes eu sinto profundidade em relação àquele assunto que poderia ser mais explorado. Como você vê como profissional, pode ser até na sua área de produção, edição, vai impactar esse consumo? Você acha que vai ficar um trabalho muito mais cansativo, que vocês vão ter que entregar mais vídeos para ocupar mais tempo na concorrência, né? Tá mais presente nas redes sociais, YouTube, tudo mais? Ou vai ficar mais raso em relação ao conteúdo? Vai ter produção de conteúdo, mas não aquele conteúdo de valor aprofundado. Olha, eu admito que eu acho que eu sou até um pouco reacionário, assim, eu demoro um pouco para, admito que eu demoro um pouco para assimilar um pouco essas novas tecnologias, assim, sei lá, sem brincadeira nenhuma, acho que até 2 meses atrás eu fazia piada com TikToker, sabe, e é isso, eu acho que já é uma realidade, né, tipo, já não dá mais para voltar atrás, né. Agora, inclusive, eu acho que vai ser semana que vem, o YouTube está lançando o YouTube Shorts, né? Que também é uma ideia de vídeos até 30 segundos para funcionar ali mais ou menos como os stories do Instagram, né? E no próprio Insta também você vê, eu acho que muito acelerado pelo TikTok também, né? Os Reels, eles, cara, sei lá, você quer bombar no Insta, vai fazer Reels, sabe? Porque eles estão valorizando muito esse tipo de conteúdo, sabe? Inclusive, eu cheguei até a participar, alguns meses atrás, de uma mentoria do próprio Instagram, mentorando influenciadores, mentorando produtores de conteúdo, a entender como que funciona essa dinâmica do Reels para conseguir produzir conteúdo de melhor qualidade e assim conseguir ter um melhor engajamento, né? Então você vê que isso é uma preocupação das próprias plataformas, né? E é isso, eu acho que a gente está enfim, a gente está na era do meme, né? Então a gente precisa precisa não, né? A gente está nessa época do consumo rápido, sabe? É consumo rápido em tudo, assim, sabe? Em tudo. Então, quando a gente está ali com o celular, sei lá, a forma como a gente lê notícias mudou, sabe? A forma como a gente se informa, a forma como a gente se relaciona, sabe? Então, é tudo muito rápido. Porém, eu acho que ainda vão ser... pelo menos a visão que eu tenho hoje, né? Eu acho que ainda são 2 lugares diferentes, sabe? Esses vídeos mais longos e esses vídeos curtos, sabe? Eu não acho que um vai engolir o outro, sabe? Enfim, para eu querer me informar, para eu querer entender melhor sobre algum assunto, eu vou pesquisar pessoas que falem bastante sobre isso, né? Inclusive, eu até uma coisa que eu aprendi também muito nesse trabalho que eu estou agora, né? O YouTube, eu tinha muito essa visão do tipo, eu estou na internet, então eu tenho que fazer um vídeo rápido, um vídeo ali de 5 minutos, no máximo 10 minutos, sabe? E eu aprendi que não, sabe? Tipo, eu entrego vídeos de meia hora de duração, tipo, alguns vídeos do Diva da Depressão, por exemplo, que é um canal gigantesco, sabe? Porra, eles lançam vídeo de 40 minutos, 40 minutos editados, sabe? Então, o YouTube, ele tem a linguagem dele, tem o funcionamento dele, sabe? E aí eu acho que essa coisa desses vídeos curtos, de 30 segundos, por exemplo, eu acho que é uma outra forma de linguagem, uma outra forma de fazer, e eu acho que a gente, como profissional, tem que entender como a gente consegue utilizar isso, sabe? Entendendo que são 2 formatos diferentes, sabe?
Então, não sei, eu trabalho para uma empresa e eu quero contratar um influenciador para falar, sabe? Como que esse meu produto, como que vai ser melhor eu divulgar sobre isso, sabe? Num vídeo de 30 segundos, que eu sei que vai ter bastante engajamento, ou ou dentro de um vídeo maior também, que talvez eu acho que até outro público também que consome, né? Então, eu ainda acho que são duas coisas diferentes, mas é isso, eu acho, me repetindo aqui, eu acho que é a tendência e é a forma como a gente está se conectando com o mundo, né? Então, acho que, enfim, só vai crescer e só vai seguir essa tendência mesmo, né? Acho que o YouTube até demorou para fazer esses vídeos curtos, sabe? Focar numa plataforma para fazer isso, né? Eu acho que a Google não tem nenhuma plataforma disso, né? Então, vim com o YouTube Shorts aí, eu tô curioso para ver como que eles vão trabalhar nisso. E, acima de tudo, monetizado também, né? Acho que o Instagram não monetiza ainda, né? Então, é uma coisa importante para os produtores, né? Os produtores de conteúdo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada novamente, Bruno. Obrigado com a gente até agora. E aí? Obrigadão, gente. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e muito sucesso para todos nós. Muito obrigada para nós. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã.